Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Obrigado aqui pela presença em mais um evento da Nox Capital. Hoje a gente tem a presença aqui do Ricardo Marques Profeta, sócio fundador da BRZ Investimentos, membro do Conselho de Administração do Porto de Itapoá. Esse é mais um evento na sequência aqui de outros eventos que nós temos feito sobre os FIPs de infraestrutura, um veículo que a gente tem acompanhado de perto, gostamos bastante, achamos que está fora do radar de boa parte dos investidores, muitas vezes mal precificado e onde, no nosso entendimento, existem oportunidades. São veículos que a gente precisa entrar no detalhe, conhecer profundamente aqui o ativo, a gestão, e aqui o nosso papel é trazer esse nível de informação, esse nível de acesso aos gestores, a vocês, para que um veículo, um investimento que a princípio poderia parecer muito complicado, ele de fato fique aí vocês fiquem mais familiarizados com ele, entendam oportunidades que possam existir no mercado. Ricardo, obrigado aí pela presença, pelo seu tempo. Vamos conversar bastante aqui, tenho certeza que o evento vai ser muito legal. Bruno, em primeiro lugar, queria te agradecer a equipe toda da Nox Capital, agradecer a todos que estão acompanhando a gente aqui, tendo a oportunidade de eu apresentar um pouco do BRZP11, do BRZ Infraportos, que é o fundo gerido pela BRZ e que hoje é aberto no B3. Eu vou contar um pouco da BRZ, um pouco do ativo e vou ficar disponível para a gente ir trocando uma ideia enquanto isso, responder perguntas de quem tiver e, enfim, e tentar fazer essa conversa tão dinâmica quanto possível e atendendo as demandas e as questões que vocês têm. Então, muito boa tarde a todos e muito obrigado pela oportunidade. Legal, obrigado você. Aproveito para falar que quem tiver perguntas, dúvidas, o nosso Q&A está à disposição aqui no chat, e a gente vai ficar feliz em responder todas elas. Ricardo, se você puder então começar falando um pouquinho sobre a BRZ, como que é a empresa, além do BRZ P11, que outros tipos de produto que vocês focam, para a turma conhecer melhor aí a empresa de vocês. Claro, Bruno. Eu só vou te pedir a gentileza de me habilitar aqui no compartilhamento de tela. Eu vou aproveitar e já vou dividir alguns slides com vocês que falam sobre isso e depois ir um pouco adiante para falar do produto em si. Claro, dá só um segundinho. Mas, de qualquer forma, enquanto você faz isso, a BRZ é uma empresa que foi fundada em 2005. Ela é um spin-off, ela é um filhote da GP Investimentos. Acho que é uma empresa que talvez seja bem conhecida por muitos de vocês. Uma empresa que foi fundada na década de 90, é um dos principais atores no mercado de fundos de participação. Em 2005, a GP Investimentos manteve dentro da GP a gestão dos fundos de private equity com as características que eles tradicionalmente faziam, então aquisição de controle de empresas de grande porte, captação no mercado internacional, e naquele momento a GP Asset Management, que passou a se chamar BRZ Investimentos em 2007, ficou com a gestão dos fundos líquidos, fundos de bolsa, fundos multimercado, fundos de crédito, e a gente criou naquele momento um braço de investimento em fundos de participação para fazer captação local, investimentos minoritários, e o nosso primeiro foco, e até hoje o principal foco, são os investimentos de infraestrutura. Então, o Porto Itapoá, que a gente vai falar bastante hoje aqui, é um porto que a gente começou a investir através do primeiro fundo da BRZ, que é um fundo de 2006, e em 2007 a gente fez o investimento quando o terminal ainda não existia, era só um projeto, um terreno. Então a gente acompanha, e eu pessoalmente acompanho isso desde 2006. Eu fiz as análises naquele momento e eu tenho participado de toda a vida do projeto desde então. Então, acho que também é bom eu ter essa familiaridade para poder tirar as dúvidas e apresentar para vocês o projeto. A gente hoje na BRZ tem duas principais áreas de negócio, que são a gestão de fundos de investimento em participação, os fundos de private equity, e como eu falei,
nossa principal atuação está em infraestrutura logística, mas a gente também investe bastante em agronegócio e investe em oportunidades que a gente considera que tenham vantagens competitivas por a gente estar no Brasil. A gente investe praticamente só no Brasil, então a gente investe em setores que o Brasil tem algum tipo de vantagem competitiva do ponto de vista do investidor. Então, em infraestrutura, a gente tem uma vantagem competitiva porque o Brasil tem uma carência muito grande de bons projetos, tem muita demanda por bons projetos. Então, a gente, ao contrário de outros lugares do mundo, a gente consegue ter projetos de baixo risco, de retorno de longo prazo, mas com boas taxas de retorno. Geralmente, quando você fala de infraestrutura pelo mundo, você fala de projetos de longo prazo, estabilidade de retorno, baixo risco, mas retornos baixos também. No Brasil, a gente tem uma diferença que é a possibilidade de conseguir retornos bem mais atraentes. A gente investe em agronegócio, que obviamente é um setor em que o Brasil tem uma vantagem competitiva por questões naturais, inclusive disponibilidade de terras, muito sol, muita chuva, enfim, acho que também isso é evidente para todo mundo. E quando a gente fala da área de crédito, nossos investimentos em crédito são bem agnósticos em relação ao setor. A gente olha para todos os setores da economia, obviamente olha também para a agro e para a infra, mas a gente olha para todos os setores e aí faz alocações caso a caso nos nossos fundos. Essas são nossas duas principais áreas de atuação. Eu vou dividir com vocês aqui. Acho que agora você está conseguindo. Só preciso achar onde que está a minha... Vocês veem a minha tela aqui, uma apresentação do BRZ Infraportos? Sim, agora sim. Então, como eu estava falando para vocês, a BRZ ela tem essas duas áreas de atuação. A gente tem mais ou menos 3 bi, pouco, em ativos sob gestão. A gente atua em private equity e crédito privado, mais ou menos 2/3 do patrimônio está em private equity e 1/3 em crédito privado. A gente tem uma equipe de executivos, esses são os sócios da empresa que trabalham juntos há muito tempo. A gente tem grupos de profissionais de investimento dedicados tanto a private equity como a crédito. São equipes segmentadas, então alguns profissionais se dedicam a private equity, outros a crédito. E a gente tem uma equipe institucional, que é uma equipe que cuida que cuida de toda a nossa parte de back-office, compliance, estruturação de transações, jurídico, tecnologia, etc. Então, hoje a BRZ tem mais ou menos 30 pessoas. Eu não sei se já vale a pena a gente passar para o setor portuário, Bruno, e começar a contar um pouco mais do ativo especificamente, ou se você gostaria que eu falasse um pouco mais sobre a companhia, sobre a nossa atuação. Acho que a sua internet está um pouquinho instável, Ricardo, mas agora voltou. Tô te ouvindo bem. A gente perdemos os últimos 20 segundos aí da sua fala, mas acho que você já estava concluindo para entrar no fundo, certo? Certo. Eu basicamente contei que na BRZ a gente tem um grupo de sócios. Esses sócios, alguns ficam alocados em áreas de negócio, ou na área de crédito, ou na área de participações. As equipes embaixo são específicas de cada um dos setores. E a gente tem uma área institucional, que é o nome que a gente deu para o conjunto de tarefas que são das duas áreas, que são compliance, jurídico, back-office, tecnologia, etc. A gente conta com mais ou menos 30 pessoas hoje na companhia. Se eu entrar já no setor portuário, porque a gente vai falar mais do BRZP11 aqui, acho que tem várias nuances aqui que eu gostaria de passar para vocês, que acho que são importantes. A gente vai falar hoje mais especificamente do BRZ Infraportos, o BRZP11 é o ticker negociado na B3 atualmente. Ele é um fundo que investe em um terminal de containers que fica localizado em Santa Catarina, na Baía da Babitonga, que é a mesma baía onde estão as cidades de Joinville e de São Francisco do Sul. São Francisco do Sul é uma cidade histórica brasileira, uma das primeiras cidades a serem fundadas no Brasil.
mas ela também é um polo logístico importante, tem ferrovia chegando lá, tem tem terminal portuário, mas terminais portuários mais voltados para carga de granéis, importação de fertilizantes, exportação de soja, farelo de soja, milho, etc. O Porto Itapoá é um porto especificamente de containers. E quando a gente pensa em terminal portuário, é bom a gente pensar em 3 tipos de terminal, que são muito diferentes entre si. Existem os terminais de container, que são os terminais que lidam com as caixinhas, né, os containers, que basicamente movimentam carga industrializada dentro. Então, pode ser carga industrializada de produtos químicos, painéis de madeira, cabo de cobre, carnes de qualquer tipo congeladas, enfim, carros, autopeças, peça para a indústria mecânica, etc. Existem os terminais de granel sólido, que são os terminais que movimentam, por exemplo, minério de ferro ou soja, farelo de soja, milho, fertilizantes. Existem os terminais de granel líquido, que movimentam, por exemplo, petróleo, derivados de petróleo, etanol, etc. Cada um desses 3 tipos de terminal, eles são muito diferentes entre si. Os clientes são diferentes, as companhias de navegação são diferentes, as infraestruturas são muito diferentes. Então, a gente vai falar hoje especificamente de um terminal de containers. E a legislação brasileira prevê 2 tipos de terminal portuário. Existem os terminais de uso público, ou seja, terminais que estão dentro de áreas públicas e que operam em regime de concessão. Então, o poder público ele faz leilões de concessão. Essas concessões são ganhas por um operador, enfim, por um player estratégico ou por um fundo, e eles precisam seguir todos os termos de uma concessão pública, pagar a tarifa de arrendamento, os investimentos são pré-determinados e precisam seguir um cronograma pré-combinado com o poder público, etc. E existem também os terminais privados, que são os terminais que estão fora de áreas públicas, então são áreas privadas, terrenos privados, e você pode pleitear para o poder público, se você atender a determinadas características, você pode pleitear licenças principalmente ambientais e de operação, e se você conseguir obter essas licenças, contanto que você continue provendo o serviço a que você obteve a licença, você tem operação por um prazo indeterminado, os investimentos que você vai fazer são os investimentos que você considerar mais adequados para o terminal, você não precisa contratar mão de obra do sindicato da categoria, por exemplo, etc. E o terminal Itapoá é um terminal de container do tipo uso privado. Então, acho que isso é importante. A gente não tem prazo de operação, a gente é uma empresa que pode operar de maneira perpétua. É diferente, por exemplo, de Santos Brasil, que acho que é uma empresa que, por ser listada, é muito conhecida de todos, que opera em Santos, por exemplo, um terminal que é uma concessão pública. Então, tem prazo de operação. Como a gente vai falar de container, é importante falar um pouco da dinâmica de mercado do setor de container. O container foi criado na década de 50 do século passado e ele facilitou muito a logística, desde a produção das indústrias, das empresas, até o mercado consumidor, as cidades, os supermercados ou indústrias que sejam consumidoras de carga containerizada, carga industrializada. E tem muita carga que hoje ainda não é transportada em container, é transportada em navios de carga solta, carga geral, de break bulk, né, navios especializados em um determinado tipo de carga, e essas cargas vão ao longo do tempo migrando para os containers. É um fenômeno que já foi mais forte no passado, mas ele ainda existe de uma forma muito forte. E é por isso que quando a gente olha o crescimento do mercado de containers no Brasil de 2010 a 2020, a gente vê um crescimento acumulado anual de 5%, ou seja, essa carga cresceu 5% ao ano, num período em que o crescimento do PIB do Brasil foi muitíssimo inferior a isso. Acho que todo mundo aqui também é conhecedor dos problemas todos que a gente viveu naquele momento. Existem vários outros fatores que fazem esse tipo de carga crescer. Por exemplo, a gente tem o que é chamado hoje de BR do Mar, é um projeto que está em processo de aprovação no Congresso para facilitar a navegação costeira no Brasil. Aqui no Brasil a gente ainda tem
uma característica logística muito negativa, que é transporte rodoviário de cargas de longa distância. Então, a gente transporta do norte para o sul do Brasil, do sul para o nordeste, né, etc., cargas industrializadas por rodovia, sendo que a grande concentração de cidades e indústrias está muito próxima da costa. Então, seria muito mais razoável a gente pensar em navegação costeira. Acho que esse é um dos pontos que eu queria trazer para vocês. E investimentos em terminais portuários, apesar do Brasil ter uma área costeira muito grande, investimentos em portos no Brasil são muito complicados, porque, primeiro, você tem que estar, quando a gente fala de container, você tem que estar perto de mercados consumidores e mercados produtores ao mesmo tempo. Então, isso não acontece no país todo. Não adianta fazer um terminal enorme no meio do país, onde você tem pouco consumo, pouca produção. Você tem que estar próximo de mercados produtores e consumidores. E você tem questões operacionais, ambientais, especialmente, e geográficas, que viabilizam alguns terminais, algumas regiões, mas inviabilizam outras. Então, você tem problemas ambientais em regiões de mangue, por exemplo. Você tem pouca profundidade em muitas regiões que estão próximas de mercado consumidor e produtor. Enfim, existem uma série de questões e os processos de licenciamento são muito longos. Então, existe uma barreira de entrada enorme para a construção de novos terminais e são investimentos muito pesados. A gente sempre, quando fala de um terminal de container relevante, está falando de investimentos de alguns bilhões de reais. Não é um investimento que é feito de qualquer jeito, por qualquer grupo. São projetos muito longos, muito pensados, muito complexos. Então, acho que também, pensando como um ponto positivo de quem já investe ou quer investir no BRZP11 e indiretamente investir no Porto Itapoá, acho que também isso traz um pouco de segurança. Eu vou passar algumas coisas um pouco mais rápido, porque essa apresentação é enorme, mas no setor portuário você tem dois clientes, basicamente. Você tem que atender a companhia de navegação e você tem que atender o dono da carga, o importador ou o exportador. A companhia de navegação está interessada em que, a hora que ela chegar com o navio para operar no seu porto, você esteja com o porto operando, disponível, os equipamentos sejam eficientes, os sistemas sejam bons, as equipes operacionais sejam boas, de tal forma que ela atraque, você tire o container, coloca o container e o navio vai embora para fazer a próxima operação no próximo porto. E de outro lado você tem o cliente, que é o dono da carga, que também ao fazer uma importação, uma exportação, ele quer ter garantia de que a carga vai ser operada no dia combinado, de que o porto vai estar disponível e que você preste outros serviços acessórios para ele, por exemplo, logística porta a porta, enfim, ajuda no desembaraço das mercadorias e uma série de outras coisas. Obviamente, o custo é importante dos dois lados, mas é uma combinação tanto de custo como de qualidade de serviço. Quando a gente fala o BRZ Infraportos especificamente, é o fundo que investe no Porto Itapoá, que é nessa estrutura societária está aqui embaixo. E na estrutura societária, a gente tem dois lados aqui, né, como vocês conseguem ver. De um lado, a gente tem, originalmente, o grupo Hamburg Süd como acionista do terminal. Hamburg Süd é uma empresa alemã que tem aqueles contêineres vermelhos, que acho que também todo mundo já está familiarizado a ver na rua, por exemplo, nas estradas. Só que a Hamburg Süd foi comprada pelo grupo Maersk em 2018. Então a gente tinha como sócio a Hamburg Süd, a Maersk comprou a Hamburg Süd em 2018. Então hoje a gente tem como sócio um conglomerado que tem dentro dele a Maersk, a Hamburg Süd, e é o maior conglomerado de operação de contêineres do mundo e do Brasil hoje em dia. Do outro lado, a gente tem um grupo de investidores que são os fundos da BRZ Investimentos, inclusive o BRZ Infraportos, e a Portosul, que é uma companhia detida por uma família, controlada por uma família, um grupo familiar industrial do sul do Brasil. A gente tem uma participação de 49 de um lado, 51 do outro, mas na prática, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, a gente tem uma espécie de controle compartilhado. Todas as decisões importantes que vão ser tomadas em Itapoá, elas são tomadas em uma reunião prévia, que por coincidência vai ser hoje, terminando aqui, eu entro na reunião prévia da Porto Invest. A gente define em conjunto
todas as deliberações que vão ser tomadas nas reuniões de Itapoá, que vão acontecer na quarta e quinta-feira dessa semana, no mês de dezembro, né? E os conselheiros todos precisam atender a orientação de voto que foi dada ali em cima. E o grupo de conselheiros, eu faço parte, eu sou um deles, da Porto Invest, que está em Itapoá também, precisa votar em conjunto, precisa votar de acordo com a orientação de votos, e a gente tem o controle do conselho. A Maersk barra Hamburg Sud, eles têm 2 conselheiros de 7, nós temos 4 de 7, tem um independente, e eles têm direito de participar do conselho, eles ajudam muito, porque são uma companhia operacional do setor, eles levam carga, eles são o principal cliente. Quando você olha para o lado da companhia de navegação, eles são o principal cliente do porto, e eles precisam garantir que os interesses econômicos deles estejam sendo atendidos, mas o controle é feito do nosso lado aqui, através desse veículo chamado Porto Invest. Ricardo, até pegando esse gancho aí da sociedade com a Maersk, quais outros portos a Maersk ela tem assim uma participação hoje no Brasil, se é que tem, e de que maneira que essa participação no Porto de Itapoá, futuramente talvez com contratos que ela tem vencendo, pode indicar que ela centralizaria suas operações mais em Itapoá do que, por exemplo, em Itajaí? Como que você vê isso? Bom, você já respondeu a pergunta, mas na nossa região, os portos de contêiner, eles competem regionalmente, né? Então, os portos da região sul não competem com os portos da região nordeste, por exemplo. A competição mais importante é em relação aos portos regionais. A Maersk hoje é a concessionária do Porto de Itajaí. E na nossa região, que é o que a gente chama de Cluster Sul, a gente tem 4 portos competindo. Indo do norte para o sul, você tem Paranaguá, Itapoá, que somos nós, Navegantes e Itajaí. Esses são os 4 competidores. A Hamburg Sud era acionista de Itapoá, um grupo chinês, operador portuário, chamado China Merchants, é o concessionário da operação de Paranaguá, a Maersk é a concessionária de Itajaí, e a MSC, que é a segunda maior companhia de navegação do mundo, é a dona de Navegantes. Eu vou mostrar esses 4 terminais daqui a pouco. Como a Maersk comprou o Hamburg Sud, a Maersk ficou com a concessão de Itajaí e com a participação em Itapoá. Mas tem 2 questões que são muito importantes aqui. Primeiro, que Itapoá é um terminal que tem muito mais capacidade de crescimento e pode operar volumes muito maiores de carga do que Itajaí. Itapoá é um terminal muito mais novo, consequentemente muito mais moderno e eficiente do que Itajaí. E a concessão da Maersk em Itajaí vence no final do ano que vem. Então, ao vencer a concessão de Itajaí, é de se esperar que a Maersk concentre as operações dela em Itapoá, tanto por ser um terminal melhor, ou por ela não ser mais a concessionária de Itajaí. Então, existe esse ponto sim, e é um ponto que faz a gente ter perspectivas muito positivas de conseguir atrair essas cargas para Itapoá. E para atender essa demanda que poderia vir de Itajaí para Itapoá, vocês precisariam fazer uma expansão do porto? Hoje não, porque o porto foi construído em 2018, desculpa, foi construído em 2011, teve uma expansão bem grande, a gente tinha 500 mil teus de capacidade, a gente foi para 1 milhão e 200 mil teus de capacidade em 2018, então, para essa primeira fase de crescimento, a gente tem capacidade ociosa ainda, tá? A questão é que o mercado está crescendo muito rápido. O mercado, desde o final do ano passado, ainda no meio da pandemia, teve uma aceleração muito grande no mundo inteiro. Esse ano é um ano que também no mundo todo e no Brasil também a gente tem visto um nível de movimentação, de crescimento muito alto em relação ao ano passado, por exemplo, que já foi um ano muito, muito bom. E a perspectiva daqui por diante é de crescimento de mercado, e a gente tem essa questão das cargas de Itajaí eventualmente migrarem para Itapoá. Então, a gente tinha uma expansão prevista para acontecer por volta de 2014, e a gente está avaliando muito seriamente fazer essa expansão no ano que vem, para conseguir atender as demandas crescentes que vão vir a partir de 2023. Então, como está crescendo muito o mercado, a gente está talvez antecipando essa expansão, e, enfim, seria um investimento relevante, mas feito
é pelo bom motivo, né? É um investimento para viabilizar aumento de margem, aumento de receita e aumento de rentabilidade para o investidor, na última análise. Legal. E só para entender, que a gente aqui é tudo leigo de Porto, a expansão, ela é uma expansão que ela é demorada, ela é muito cara, como que isso se dá? Eu vou responder em mais detalhe daqui a pouco, usando uma foto que vai ter aqui, Legal. mas tem dois tipos de expansão no terminal desse. Você pode fazer expansão da área de pátio, que é a parte terrestre do porto. Você pode fazer expansão na parte de cais, que é a parte molhada do porto, a parte que fica onde o navio atraca. As expansões de terra costumam ser muito mais simples e muito mais baratas do que as de cais. A expansão que a gente possivelmente, que a gente vai possivelmente fazer no ano que vem, deve ser uma expansão de pátio, que é uma expansão mais simples, mais barata e mais rápida do que uma de cais. Então, claro, num porto nada é pequeno, nada é barato, mas o que a gente está olhando agora é para a expansão mais simples de todas. Então, uma expansão que provavelmente, se a gente começar no começo do ano, no princípio de 2022, é bem provável que dentro de 2022 a gente tenha essa capacidade disponível nova já operacional, enfim, muito rapidamente. Esses aqui são números, alguns números importantes, né? A gente teve um EBITDA no ano passado de 193 milhões, a margem EBITDA de 53%, a gente movimentou 760 mil TEUs, enfim, a gente tem um nível de alavancagem bem baixo, próximo de uma vez dívida EBITDA, uma dívida de longo prazo, uma dívida que hoje tem 7 anos de prazo total. Então, a saúde financeira do terminal é muito boa, a gente tem capacidade de crescer, de captar novas dívidas para fazer esse crescimento, que é um crescimento muito rentável para o porto. Então, a perspectiva que a gente vê daqui para frente, ela é muito positiva. E esses aqui são números de 2020. Os números de 2021 vão ser publicados no final do primeiro trimestre do ano que vem, começo do segundo trimestre do ano que vem. Esse é o porto. Aqui dá para vocês verem. E essa área aqui atrás, ela parece pequena, mas ela é um pouquinho menor do que a área da frente. É que a perspectiva da foto não ajuda muito. A gente tem hoje operacionais 250 mil metros quadrados, a gente tem 200 mil metros quadrados de área disponível aqui atrás para aumento da operação. Então, isso faz com que a gente possa aumentar a capacidade nominal de 1 milhão e 200 mil TEUs para 1 milhão e 800 mil TEUs com esse investimento que a gente está avaliando de fazer no próximo ano. Para vocês terem uma dimensão, esses guindastes, que são os guindastes de cais que operam aqui os navios, eles têm 60 metros de altura, isso aqui é tudo muito grande. A foto não dá uma dimensão, não dá uma ideia muito precisa do tamanho desse negócio. É uma operação muito impressionante de se assistir. Aqui dá para ter uma perspectiva um pouco melhor, a foto está cortada aqui, mas dá para ter uma ideia de onde a gente vai fazer a expansão. Dá para ver que é uma área que já está com as árvores cortadas, a gente já fez a supressão vegetal, a gente já fez a compactação de boa parte do solo, então a gente vem se preparando para fazer essa obra de expansão assim que a gente tiver demanda, e talvez já seja esse o momento mais adequado. O Porto Itapoá, ele atende linhas de navegação que chegam às principais regiões com quem o Brasil tem comércio, então a gente atende praticamente o mundo todo através de Itapoá. Não é só Itapoá que faz isso, os grandes terminais de contêiner no Brasil têm essa característica, mas essa não é uma desvantagem que a gente tem. A gente também atende as principais regiões com quem o Brasil tem comércio internacional de carga industrializada. E quando você olha para a nossa carteira de clientes do lado dos embarcadores, dos importadores, dos exportadores, a gente atende desde batata frita congelada, carne congelada, passando aí por painéis de madeira, celulose, produtos químicos, carros, autopeças, e a gente não tem nenhuma concentração muito importante em nenhum tipo de carga e nenhum cliente especificamente. A gente tem uma carteira muito pulverizada de clientes e tipos de produto. Então, isso também dá uma vantagem, porque a gente não depende de um setor ou uma companhia especificamente crescer para que a gente tenha crescimento. A gente tem uma pulverização
que dá para a gente uma tranquilidade de que, obviamente, se a gente conseguir prover um serviço de boa qualidade, a gente vai ter crescimento de carga. Como eu falei, os terminais de container competem entre si regionalmente. Então, tem os clusters. A gente está no cluster sul, que é o segundo principal cluster do Brasil. O principal cluster do Brasil é o cluster Santos, que tem os terminais portuários do complexo portuário de Santos. E aqui dá para ter uma ideia do tamanho dos terminais. Isso aqui são números de 2020. E dá para ter uma ideia do tamanho que Itapoá tem de capacidade disponível para operação. Isso aqui é a obra de 2018, que já foi entregue, e a gente tem capacidade de, eventualmente, ser um dos 3 principais terminais de contêiner do Brasil, com a capacidade disponível que a gente tem hoje. Então, sem contar essa obra de expansão que a gente está considerando fazer no ano que vem. Ou seja, você diria que existe uma barreira de entrada por todo o tempo que leva a construção, licitação de um novo porto, por ser um porto relativamente novo, né, 2011, você diria que hoje Itapoá, no cluster ali do sul do país, ele tem uma vantagem competitiva muito grande e há uma grande barreira de entrada? Itapoá é um dos terminais mais modernos do Brasil. Ele tem alguns pilares que eu vou falar, inclusive, nesse slide aqui, que dão vantagens competitivas importantes. E o setor portuário, de uma forma geral, tem barreiras de entrada muito relevantes. Por exemplo, a obtenção de licenças ambientais, operacionais, você ter de fato uma área que faça sentido ter uma operação de containers e a quantidade de investimento necessária. Como eu falei, é razoável imaginar que um porto, para ser construído hoje, vai custar bilhões de reais, não é qualquer grupo ou qualquer companhia que tem disponibilidade para fazer investimentos desse tamanho. Além disso, você, depois de ter o porto construído, você precisa operar o porto, conseguir cliente, conseguir pessoal para tocar, conseguir contrato com as linhas de navegação, etc. Na região sul do Brasil, a gente já tem a Maersk como sócia de Itapoá, que é um porto grande, novo e com capacidade de expansão, a MSC como proprietária de Navegantes, que é o segundo, ela é a segunda principal operadora de contêiner do mundo. Então, você já tem as 2 principais operadoras de contêiner do mundo vinculadas societariamente a 2 portos, que são portos muito eficientes. Então, você também tem, de certa forma, isso como um fator de inibição de novos entrantes nesse mercado. Quais são os pilares que fazem a gente ter muita confiança no crescimento de Itapoá? São 4, basicamente, não são só esses 4, mas esses são os mais importantes. A gente está na mesma baía onde fica Joinville, e por terra a gente está a 75 quilômetros de Joinville, que para uma operação portuária é pouco. A gente está, enfim, muito perto de uma região urbana muito importante, que são Joinville e os municípios próximos, e a gente está muito próximo de uma região industrial muito importante, que são Joinville e as cidades próximas de Joinville, como Jaraguá do Sul, que tem a VEG, enfim, tem um parque industrial muito importante ali na nossa região. A gente não atende só a região de Joinville, mas a gente está muito perto de uma região muito desenvolvida, tanto para consumo, as áreas urbanas, consumo do parque industrial e exportação vinda do parque industrial. Além disso, a gente tem uma via dedicada, que é uma via que dá para ver nessa foto aqui de baixo, é uma estrada que, quando a gente construiu o terminal, a gente pavimentou essa estrada e doou a obra para o governo do estado. Então, ela é uma rodovia estadual, quem quiser pegar o carro e andar por ela pode, mas é uma via que ela desemboca no porto. Então, a grandíssima, a maior parte da movimentação que você tem aqui nessa rodovia, ela é vinculada à operação do porto, de cargas entrando ou saindo do terminal. E a gente tem uma profundidade no berço, no cais aqui do terminal, de 16 metros, o que significa, na prática, que a gente consegue atender, pelo menos no berço, os maiores navios que operam hoje no mundo com container. A gente não teria uma limitação sob esse ponto de vista. A nossa limitação está no canal de acesso, o canal que chega até o nosso berço,
ele não consegue atender navios de 16 metros hoje, mas existem projetos já de aprofundamento do canal de acesso, e hoje no Brasil nenhum navio de contêiner precisa de 16 metros de operação. Isso aqui são preparativos que vão ser feitos para o futuro, porque os navios têm crescido de tamanho e a tendência é que eles continuem crescendo de tamanho com o passar do tempo, uma coisa mais ou menos parecida com o que acontece com os aviões, né? As grandes rotas vão sendo feitas por aviões maiores, gigantescos, e você tem as rotas regionais sendo feitas por aviões menores, e no nosso caso por navios menores. Esses são os 4 terminais que competem entre si. Então, a primeira foto aqui da esquerda em cima é o terminal de contêineres de Paranaguá. Dá para ver algumas coisas aqui na foto. Isso aqui é uma baía também, então, do ponto de vista marítimo, Paranaguá é muito bom, tão bom quanto a gente aqui embaixo. Mas do ponto de vista de acesso, dá para ver que Paranaguá está empurrado pela cidade, está abraçado pela cidade, e pelo complexo portuário de Paranaguá, que é um dos principais complexos de movimentação de cargas agrícolas, fertilizantes, soja, farelo de soja, milho do Brasil, e inclusive cargas líquidas. Também tem terminais de líquidos importantes aqui. Então, você tem uma competição na parte terrestre de tanto o fluxo da cidade em si, como os fluxos das cargas movimentadas nos outros terminais aqui da região, aqui do complexo portuário. E isso dá para ver também que não existe uma simplicidade para fazer expansão. Isso aqui é a foz de um rio, a área de mangue, enfim, tem várias complexidades para uma expansão. Na foto da direita, você tem em cima o terminal de Itajaí, de Navegantes, quer dizer, que é o terminal que é detido pela MSC, também é um terminal privado. Paranaguá e Itajaí são concessões públicas, Navegantes é um terminal privado. Dá para ver que Navegantes, até pelo desenho, é um porto grande, é um porto bem organizado, ele tem um desenho muito mais adaptado às necessidades de operação que você vê nos principais portos do mundo. Os equipamentos são modernos, os sistemas são modernos, etc. Itajaí é uma concessão pública que vence no final do ano que vem, detida pela Maersk, como eu falei, e dá para ver aqui em Itajaí que até o tamanho do terminal é bem reduzido, dá para ver que o cais dele não é retilíneo, ele tem um dente aqui, e esses equipamentos mais modernos e mais eficientes são equipamentos que correm em trilho, então você não consegue fazer uma curva no trilho aqui, então você fica com limitação de onde você consegue operar o navio. E além disso, esses 2 terminais, eles têm uma desvantagem, que é o fato de eles estarem num rio. Eles estão no rio Itajaí-Açu, que é o rio que divide os municípios de Navegantes e Itajaí. Eles estão próximos do mar, né? Dá para ver aqui as ondas do mar aqui no canto, mas eles têm algumas limitações operacionais, tanto por ter muito mais assoreamento, ter necessidade de dragagem constante, então investimentos muito maiores para isso. Tem um fluxo de navegação de embarcações de outros terminais da região, não de contêiner necessariamente, mas de outros terminais que movimentam outras cargas, que dificulta também o fluxo, a entrada e a saída das embarcações. Os navios de contêiner, eles geralmente entram, rodam e operam de frente para a saída aqui, né? Esse navio entrou de frente e ele precisa fazer uma rotação aqui, e dá para ver, esse navio nem é um dos maiores navios que operam nesse tipo de terminal, dá para ver que tem uma dificuldade para você conseguir girar esse navio aqui na frente. Então, eles têm complexidades para poder movimentar navios de maior porte. Elas não são insuperáveis, mas elas são dificuldades. Itapoá, né, aqui nessa foto dá para ver um pouco melhor, né? Tem uma linha aqui que da esquerda, dela para a esquerda é a parte que está operacional hoje, 250 mil metros quadrados. A parte da direita é onde a gente vai fazer a nossa expansão, 200 mil metros quadrados. E dá para ver que Itapoá foi construído numa região que não é uma região urbana. Então, expansões, criação de infraestrutura retroportuária, fluxo de mercadorias na estrada, por exemplo, são muito mais fáceis do que quando você está dentro de uma cidade, como é o caso dos nossos 3 competidores. Aqui dá para vocês terem uma ideia do crescimento da movimentação de Itapoá. Então, Itapoá, como eu falei, começou a operar em 2011,
com 500 mil TEUs de capacidade. Muito rapidamente a gente chegou até o teto da capacidade, e inclusive superou a capacidade máxima em alguns anos. É possível fazer isso, você acaba perdendo um pouco de eficiência, mas é possível. Em 2018 a gente finalizou a primeira obra de expansão que levou a 1.200.000 TEUs de capacidade, e a gente tem crescido para ocupar essa capacidade. 2020 foi um ano um pouco diferente, porque existiu o Covid. Apesar de ter sido um ano que financeiramente foi muito positivo, a gente teve no meio do ano, ou nos meses próximos do meio do ano, ali de maio até setembro, muitos fechamentos de portos pelo mundo, fechamentos de cidades pelo mundo, o que acabou trazendo impacto em movimentação. Mas esse ano, por exemplo, a gente já está com movimentações de praticamente 20% maiores do que no ano passado, então um crescimento muito expressivo, e a gente tem perspectiva de continuar crescendo por todas as razões que eu mencionei para vocês. Aqui dá para ter uma ideia do crescimento de receita, que é a barra mais escura, e EBITDA, que é a barra mais clara. E aqui, em 2019 para 2020, a gente movimentou mais ou menos a mesma quantidade de containers, mas teve um crescimento de 160 para 193 milhões de reais de EBITDA, ou seja, com a mesma movimentação, com a mesma quantidade de containers, a gente conseguiu crescer a margem operacional em 20%, o que é muito representativo. Esses aqui na esquerda acho que já está mais ou menos autoexplicativo, mas o número que os números que a gente usou como projeções no prospecto do fundo, o fundo teve abertura, ele teve o IPO do fundo no começo do ano passado, a gente tinha esses números em cinza projetados pela consultoria que a gente contratou para fazer as projeções, e esses são os números efetivamente realizados em 2019 e 2020. A consultoria considerava que a gente ia distribuir essas quantidades em cinza de dividendos, a gente acabou distribuindo volumes muito maiores de dividendos do que o inicialmente projetado. Então, a gente tem tido um desempenho, inclusive em termos de distribuição, muito mais forte, muito positivo em relação às projeções originais apresentadas na abertura de capital do fundo. Mesmo assim, E olhando... Perdão? Desculpa, Ricardo. Pode concluir. Porque mesmo assim, apesar da gente estar operando de uma forma muito mais positiva do que tinha sido originalmente planejado, as cotas do fundo estão negociando muito abaixo do valor original de lançamento, o que não parece fazer muito sentido. Eu vou falar um pouco mais, eu tenho uma outra apresentação que eu vou passar bem rápido, mas eu acho que vai dar uma ideia para vocês do que a gente tem visto. Legal. Eu ia perguntar sobre a estimativa aí da LED, da consultoria, para o fluxo futuro, que vai culminar aí na TIR implícita que você vai falar, se ela já considera a expansão aí prevista que você estava comentando antes. Não, eu vou mostrar esses números todos na próxima apresentação. Estou terminando essa daqui, Bruno, mas a resposta eles consideram que vai haver uma expansão feita em 2024, então a gente está antecipando isso. Então, acho que esse é mais um dos fatores que leva a gente a ser muito otimista em relação ao resultado que a gente vai ter nos próximos anos. Legal. E esse crescimento, essa expansão, ela acontece porque a movimentação que a gente está fazendo no terminal está sendo muito mais forte do que a gente tinha originalmente planejado, que eles tinham originalmente planejado. Então, é um crescimento pelo bom motivo, né? Não pelo mau motivo. Perfeito. Aqui tem as projeções que a Allegio, né, até 2020 é o realizado efetivamente. Aqui são as projeções feitas pela Allegio aqui para frente. Dá para ter uma ideia de crescimento de EBITDA e margem EBITDA. A Allegio considerava que a gente, em 2021, esse ano, a gente teria 238 milhões de reais de resultado. A gente os números não são públicos ainda, mas a gente está com crescimento de carga, de uma forma geral, de 20% mais ou menos da carga total movimentada, mas a principal carga, a carga mais rentável para o porto, que é a carga de importação, a gente está com um crescimento de mais ou menos 35% até agora no acumulado.
Então, assim, dá para olhar para esses números e imaginar que eles são muito razoáveis, muito conservadores, inclusive, em relação ao número que a gente vai de fato apresentar, reportar no final, no começo do ano que vem, como resultado de 2020. Qual que é a sensibilidade hoje da receita do Porto ao câmbio, Ricardo? A gente tem mais ou menos 40% da receita que é dolarizada, que é justamente essa receita de importação. Então, acho que esse é uma boa pergunta, porque esse é um outro fator. A Legio considerava taxas de câmbio menores do que a gente tem apresentado. Então, como eu falei, né, a gente está com um crescimento de 35% da carga mais rentável em volume. A gente tem o câmbio desvalorizado, o real desvalorizado, o dólar valorizado, o que traz mais rentabilidade para o terminal, então as margens aumentam. Então, acho que esses fatores, se a gente fizer uma conta de padeiro aqui, dá para imaginar que a gente vai ter números muito mais significativos, tanto em EBITDA como em margem e receita, além do volume, né, como eu falei, para esse ano de 2021. Isso é um slide para mostrar que a Maersk é a principal companhia a principal operadora de containers. Como eu falei, né, a gente tem uma reunião prévia, a família indica 2 conselheiros, a BRZ indica 2 conselheiros, a família indica 2 e tem um independente. As decisões principais são tomadas aqui de forma unânime, e aí 4 conselheiros desses 5 descem para cá, eu sou um deles, inclusive, e a gente tem que votar em bloco, e a gente tem 4 votos de um total de 7. Então, a gente tem o controle do conselho. A gestão da companhia é feita por uma diretoria independente, então ela não é vinculada a nenhum dos grupos. E aí, isso eu quero mostrar na outra apresentação aqui. Trocou de apresentação para vocês? Sim, trocou sim. Então, falando um pouco de rentabilidade e da situação do que está acontecendo, eu vou pular isso que eu já comentei com vocês, mas e vou ser rápido nessa apresentação, porque eu sei que eu estou estourando o tempo aqui, mas a gente fez a abertura de capital do fundo na terça-feira pré-carnaval do ano passado. Se vocês puxarem na memória, o carnaval do ano passado foi quando o Covid explodiu os mercados financeiros globalmente, né, inclusive no Brasil. Então, os nossos 30 primeiros dias de negociação, a gente teve 5 circuit breakers na B3. Então, isso aconteceu, todos os ativos desabaram, e a gente está falando de FIP de infraestrutura, que é uma classe de ativos muito pouco conhecida dos investidores, especialmente investidores pessoas físicas, e o Porto, esse ativo, né, o BRZP11, que tem a participação no Porto Itapoá, é um ativo que estava estreando na Bolsa, com muito pouca cobertura de analistas, de assessores de investimento, etc. Então, o que a gente viu ao longo do tempo foi a cota desabando, existiu uma pequena recuperação, a gente fez um split de cotas aqui, mas isso impactou a quantidade de negócios feitos diariamente, mas isso não trouxe um alívio no valor da cota especificamente. A despeito dos resultados estarem sendo apresentados em linha ou eventualmente superiores aos resultados projetados originalmente. Então, não é que o terminal em si teve um prejuízo por conta do Covid, pelo contrário, a tese se mostrou super resiliente e a gente está com perspectivas muito positivas daqui por diante. Então, esses fenômenos foram descasados. Como eu falei para vocês já viram isso daqui na outra apresentação, mas a gente está com um crescimento muito grande de receita, de lucro, de EBITDA, e as projeções daqui, a gente está com um endividamento muito baixo, e as projeções daqui por diante são muito positivas, e a gente acha que o resultado que a gente vai ter em 2021 vai ser surpreendentemente bom, e a gente está com projeções já para 2022 que são surpreendentemente boas também, vis-à-vis o que a gente tinha apresentado no começo. Então, a movimentação de TEUs, por exemplo, nos 11 primeiros meses de 2021, já superou significativamente os números do ano inteiro, do ano passado todo. Então, por isso, esse otimismo que eu tenho em relação ao crescimento que a gente deve ter esse ano. Como você falou, Bruno, o câmbio médio observado nos 11 primeiros meses foi de 5,37 contra 5,15 nas projeções
nas projeções originais. Isso tem um impacto relevante, porque 40% da receita é dolarizada. E aí, eu vou pular para isso daqui, que acho que é o final do que eu vou falar, tá? Só vou explicar o que são esses três conjuntos de gráficos aqui. A gente contratou uma consultoria chamada Legio, que é uma das principais consultorias de avaliação de ativos de infraestrutura do Brasil, para fazer o plano de negócios que a gente publicou, anexo ao nosso prospecto. Ele é público, ele é muito completo, para quem tiver interesse em se aprofundar, eu acho que é um material imperdível. Depois, no final do ano passado, começo desse ano, a família Batistella, nossa sócia, fez o lançamento de uma debênture que foi vendida para um fundo chamado Endurance. É uma debênture que usa os dividendos do Porto para pagar o fluxo dela. Então, ela, de certa forma, tem um perfil parecido com um perfil de risco parecido com o perfil que a gente tem no BRZP, com a diferença que a gente tem, a gente não tem um teto de rentabilidade, e aqui, por ser uma dívida da família, existe um teto de rentabilidade. Acho que essa é uma característica que traz uma diferenciação entre os dois ativos, mas o ativo subjacente a ambos é o Porto Itapoá. E a Terra Firma, que é uma competidora da Legio e também é uma empresa muito importante, muito renomada de avaliação de ativos, junto com a Price, fez o plano de negócios apresentado no prospecto do Endurance. E existem os resultados auditados de Itapoá, que foi o que a gente realmente observou e, enfim, o que a gente realmente tem. Quando a gente olha para as movimentações, dá para ver que o resultado Itapoá é a barra mais escura, né? Os resultados de Itapoá reais superam as projeções que as duas consultorias fizeram. Em termos de receita, os resultados ficam muito parecidos, tanto para 2020 como para 2021. A Legio, a consultoria que a gente usou, para fazer uma projeção bem menor, inclusive. Quando a gente olha para EBITDA, a gente tinha um valor projetado muito menor ao valor efetivamente apresentado. Lucro líquido, a mesma coisa, e dividendos, a mesma coisa. A Legio projetava números muito inferiores aos números efetivamente apresentados pelo terminal. Aí acho que eu vou para que você me perguntava ali no começo, Bruno, e eu falei que eu ia apresentar mais tarde. Quando a gente pega as projeções da Legio e da Terra Firma de distribuições de dividendo, fazendo uma conta justa, ou seja, pegando o dividendo proporcional que o fundo recebe, tirando os custos projetados do fundo e fazendo a distribuição líquida para os cotistas, lembrando que tanto as distribuições como o ganho de capital para os FIPs de infraestrutura são isentos para a pessoa física. Então, a gente tem esses números aqui de distribuição de dividendo, e aqui embaixo a gente tem esses dividend yields. O que significa isso? Quando a gente pega os números considerando a projeção da Legio, tá? Se a gente for olhar para o dividend yield, num valor de cota de R$70, tá? Ela está negociando um pouco abaixo disso hoje. A gente tem para 2021, 2022, mais ou menos 3% de dividend yield, crescendo para 8%, depois 10%, 13%, 20%, e é um crescimento que chega a um número estratosférico aqui, na minha opinião, de 54%, para quem, obviamente, comprou a cota a R$70. Claro que conforme você vai tendo crescimento de dividend yield, conforme você vai tendo um maior entendimento dos investidores, a cota sobe, esses números aqui, consequentemente, caem. Se você pegar os números da Terra Firma e Price, você tem um comportamento mais ou menos parecido, né? Acho que o mais importante aqui é que você não chega nos 54% de dividend yield, mas você chega a 43% de dividend yield em 2040, que também é um número que é um número extremamente alto para dividend yield de uma empresa de infraestrutura performada, etc. E aí a gente tem essa tabela, esse slide aqui, que é um slide que acho que é muito, ele é muito
explicativo do que eu acho mais fundamental na análise desse tipo de investimento. O dividend yield, é claro que é uma métrica que é importante, mas o investidor de longo prazo, que é um investidor que olha, que tem que olhar, ser um investidor que vai olhar esse tipo de ativo, ele não deveria se importar com o dividend yield de curto prazo. É claro que o de longo prazo sim, mas o de curto prazo não. E a métrica que o investidor, na minha opinião, tem que olhar é a taxa interna de retorno de todos os dividendos que vão ser recebidos por ele ao longo do prazo todo em que ele permanecer como investidor. Considerando prazos indeterminados, porque essa companhia, como eu disse para vocês, não é uma concessão pública, se a gente pega as curvas de distribuição do Alégio, descontados os custos do fundo, para uma cota R$ 70, o investidor que permanecer com esse ativo indefinidamente vai ter uma taxa interna de retorno de 19% líquida de imposto de renda. Se a gente olhar para, se a cota subir a 75, a taxa cai para 18, a 80 continua em 18, 85, 17, até que em R$ 130, que é mais ou menos o dobro do que está hoje, ela está a 13, que continua sendo uma taxa interna de retorno bem atraente, mesmo no panorama que a gente tem hoje. Porque você está falando de um ativo de baixo risco, essa taxa ela é líquida de tributação para a pessoa física, então você está falando de taxas muito elevadas, mesmo se o papel estiver negociando mais ou menos o dobro do que ele está negociando hoje. As projeções da LEG foram feitas antes da pandemia, então você pode falar, olha, tudo bem, mas as projeções são pré-pandemia. Então vamos para as projeções da Terra Firme Price, que são pós-pandemia, pós-início da pandemia, né? Elas foram feitas no final do ano passado, começo desse ano. Você tem números muito parecidos, 18 contra 19, 17 contra 18, você fica com mais ou menos 1% abaixo aqui, e depois você praticamente iguala as curvas de taxa interna de retorno. E se a gente pegar o FIP Endurance, lembrando que o FIP Endurance tem uma dívida que foi emitida pela família Batistella, que usa, por sua vez, as distribuições de dividendo do Porto para poder fazer frente ao serviço dessa dívida. Se você fizer uma conta de chegada e pensar na quantidade de dividendos que o Porto tem que distribuir para que essa dívida seja paga, exatamente a quantidade de dinheiro que eles têm que receber para pagar a dívida, a gente tem taxas internas de retorno muito parecidas também. Elas têm uma variação, às vezes, de 1%, às vezes nem isso. E esse aqui é o número que faz o FIP Endurance não receber um default da dívida da família. Então, para dar também uma ideia para vocês de que esses números aqui, mesmo em avaliadores muito diferentes, mesmo com panoramas muito diferentes, eles são todos muito parecidos e muito altos. Por fim, a Legio não fez uma avaliação de valor justo do equity, mas a Terra Firme e a Price fizeram. E a avaliação que eles fizeram para esse fundo que começou a negociar no começo de 2021, em um momento em que as perspectivas eram boas, mas não eram tão boas como a gente tem hoje, ela já mostrava um upside de mais de 100%, se você considerar o valor do BRZP11 negociando a R$ 70. Então, eles avaliaram o Porto em 3.260. Se a gente pegar a participação, o valor de mercado do BRZP11 e dividir pela participação que ele tem no terminal, que é de 22,9%, a gente tem um valor, como se o Porto estivesse negociando a 1.548. Ou seja, usando aqueles números, teria um upside de 110, 111% em relação ao número que a gente tem hoje. E a cota patrimonial do fundo, ela segue essa avaliação ou ela é um fluxo futuro descontado? Como que... A cota patrimonial do fundo, ela foi feita pela Ernst Young, que também é um quarto player aqui, que avaliou a cota patrimonial em mais ou menos R$ 140. Então, inclusive acima do número aqui que a Price colocou como valor justo. Isso lá na emissão, né? Isso foi feito... Não, teve uma reavaliação esse ano já. Já? Na emissão teve uma cota patrimonial, mas esse ano já teve uma reavaliação. Ano que vem deve ter uma outra reavaliação, a gente faz as avaliações anuais para efeitos de cota patrimonial. E aí, Ricardo, nessa questão do dividendo esperado,
as avaliadoras aqui, Lédio, Terra Firma e tal, elas consideraram aquela expansão para 2024 e diante, antecipando essa expansão para agora. Você entende também que depois de feita essa expansão, a expectativa de dividendo ela também vai ser um pouco antecipada? Você tem dois fatores, Bruno. O primeiro deles é a expansão antecipada. Você vai conseguir operar mais carga, e a gente tá pensando em fazer essa expansão justamente por ter expectativa de ter mais movimentação. Então, por esse lado, sem dúvida. Por outro lado, você aumenta um pouco o endividamento do terminal, e a gente está num cenário de taxa de juros crescente, então você tem um aumento de despesa financeira, e você vai ter, isso contrabalanceia o crescimento, pelo menos no primeiro momento. É difícil de falar qual que vai ser o resultado líquido no final. Mas Mas vocês têm interesse, eventualmente, essa cota voltando mais perto da patrimonial, em fazer novas emissões e desalavancar o fundo? o fundo não é alavancado, né? A alavancagem fica no terminal, na companhia operacional. Tá, Então, não, a gente não pensa em desalavancar, porque o Porto, mesmo tomando uma dívida nova, ele continua muito pouco alavancado. E acho que não é nem saudável para o investidor ter uma companhia sem alavancagem, porque a alavancagem traz o primeiro benefício fiscal e depois aumenta a taxa interna de retorno. Então, perfeito. você tem esses dois fatores. Obviamente, a gente imagina que o crescimento, ele vai superar o ponto positivo do crescimento supera, mesmo no curto prazo, o ponto negativo do endividamento. Mas se eventualmente no curtíssimo prazo a gente não tiver uma coisa compensando a outra, no longo prazo você sem dúvida tem um terminal mais valioso, porque ele vai operar mais carga, vai ter mais receita, consequentemente mais rentabilidade. E é uma dívida baixa, né? Mesmo com a dívida, a gente fazer uma nova emissão de dívida para fazer esses novos investimentos, o nível de endividamento do terminal continua muito baixo, porque isso aqui é um ativo de infraestrutura, a gente está falando de dívida de longo prazo, etc. O que seria o grande risco, Ricardo, para o investidor do fundo hoje? Vamos tentar pensar assim, se a gente consegue encontrar um aspecto negativo, assim, um risco hoje para quem investe, olhando para esse fundo, supondo que o cliente tenha a cabeça certa, investimento de longo prazo, está olhando aqui um ativo como equity e não focado no dividendo de curto prazo. O que você diria que poderia ser um principal fator de risco? Olha, um primeiro fator, pensando na cota do fundo especificamente, no tipo de produto, é baixa liquidez. É um ativo que tem pouca liquidez, então, dependendo de qual for o perfil do investidor, isso pode ser um problema. Pensando na parte operacional do terminal, essas curvas todas que eu estou mostrando para vocês, que eu mostrei ao longo da apresentação toda, elas dependem do atingimento de algumas premissas de crescimento de mercado, de crescimento e de capacidade do terminal de atender esse crescimento todo. Então, tem um risco mercadológico, ele é compensado pelos pontos positivos, pelas fortalezas do Porto, comparativamente aos competidores dele, por a gente estar numa região rica do Brasil, que mesmo em momentos de maior turbulência é uma região que tem crescimento muitas vezes maior do que a média do Brasil, tanto em consumo como em produção industrial, etc. Então, acho que são fatores que mitiram esse risco, mas esse risco existe, o risco mercadológico existe. Por fim, tem o risco de aparecer um outro player na região. E a gente hoje divide o bolo em 4 operadores, Paranaguá, Itapoá, Navegantes e Itajaí. Se aparece um quinto operador, um sexto operador, você vai dividir um bolo em mais fatias. Não é óbvio construir um terminal portuário por tudo aquilo que eu falei para vocês, mas existe o risco, sem dúvida, de um novo player entrar. Como são processos que demoram muito tempo e a gente está com a capacidade no Brasil mas mesmo na região sul muito ocupada, surgir um novo player daqui 5 anos, por exemplo, pode ser até benéfico para a infraestrutura toda regional enfim. Mas dependendo de surgir um novo player, isso pode, sem dúvida, atrapalhar retorno de curto prazo.
a gente não tem visibilidade de nenhum novo grande player entrando ali na região. Tem muita gente que tem muito barulho sendo feito o tempo todo sobre novos projetos, enfim, mas alguma coisa que efetivamente nos pareça que vai acontecer no curto prazo não é a nossa expectativa, tá? Legal. E eu fico pensando, né, a família lá, a Batistella, ou outros grandes investidores, olhando essa cota no nível que está, comprando aí praticamente 60% da avaliação da cota patrimonial e tal. Vocês não veem hoje nenhum grande player disposto a comprar o fundo nesse nível baixo que ele está hoje? A pergunta é, por que a gente não está vendo uma pressão maior compradora aí em cima da cota dele? Olha, a gente conversou e tem conversado muito com várias casas, inclusive institucionais, que podem ter interesse em aumentar a posição. Acho que muitos entraram no fundo. O fenômeno que a gente viu foi um pouco do contrário, né? Foram várias casas e vários investidores que, nesse momento de maior turbulência que a gente está passando, econômica, política no Brasil, estão saindo de ativos de risco e indo para ativos de menor risco. E aí confundindo muito o que são ativos de mais risco com o que são ativos de menos risco. Então, ter na carteira um ativo que é um fundo que tem dentro dele um porto ou uma linha de transmissão ou ativos de geração de energia, dependendo de como forem as características desses ativos, você está falando de ativos de baixíssimo risco. E entrar em crédito privado do setor de consumo, por exemplo, no ano que vem, que a gente vai ter taxa de juros mais elevada, possíveis problemas de renda, de poder de compra, etc., isso pode ser um ativo de muito risco. Então, acho que tem uma falha de compreensão de muitos investidores e muitos assessores sobre o que são ativos de mais risco e o que são ativos de menos risco. E o que a gente viu foi uma corrida por liquidez desse tipo de fundo. Não só, né, os fundos imobiliários acabaram sofrendo muito, eventualmente muito mais do que seria razoável, mas os fundos de infraestrutura, na minha opinião, não faz nenhum sentido esse movimento que a gente tem observado de tanta pressão vendedora. É difícil de justificar, porque quando o investidor vende, ele não me liga para explicar por que ele vendeu, né? Então, eu não tenho às vezes eu fico sabendo, mas enfim, eu não tenho como julgar. Mas assim, dado todo o panorama que eu estou mostrando para vocês aqui, eu não vejo muita razão para isso acontecer. E também não vejo muita razão para os outros fundos que também estão performando bem, em termos operacionais e financeiros, estarem com cotas tão deprimidas, depreciadas em relação ao valor de lançamento de 1 ano e meio, 2 anos atrás. Perfeito. Tá bom. Ricardo, bom, super obrigado. Estamos chegando aqui um pouquinho mais de 1 hora de evento. Super obrigado aí pelo seu tempo, pelas explicações. Conseguimos ir aqui num nível de detalhe muito grande para o investidor, desde o entendimento de como funciona um porto, os tipos de portos, os diferentes clusters aqui no Brasil, os principais clientes, operadoras, nível de retorno esperado. Estamos aqui bastante fundo na parte do valuation. E acho que o que você comentou agora no final ele é essencial, né? A gente está falando aqui de praticamente um private equity listado, né? É um ativo excepcional, como você deu aqui nas características, se comprado da maneira certa, com a cabeça de equity, não de renda, com foco mais no médio e longo prazo. Tenho certeza que é um ativo que pode agregar e vai agregar muito na carteira de qualquer investidor, principalmente mal precificado, como ele tem estado, assim como os outros FIPs, né? Uma última pergunta com relação aos FIPs em geral. Vocês têm conversado com outras casas, têm se juntado para tentar transformar esse veículo em não um veículo exclusivo de investidor qualificado? Como que você está vendo essas conversas? Tem alguma chance real disso acontecer em breve?
Olha, a primeira parte da pergunta, a resposta é sim. Todos os gestores dos principais FIPs-E se reúnem semanalmente. A gente tem um grupo que se reúne justamente para poder definir ações, tanto para proteger a classe de ativos e os investidores de cada um, mas também para aumentar a visibilidade da classe de ativos. E uma das coisas que a gente debate é justamente a viabilidade da gente, dessa não obrigatoriedade de ter investidor qualificado. Isso é uma coisa que a gente não tem clareza de se vai acontecer e quando vai acontecer, mas eu imagino que é muito plausível que isso aconteça ao longo do tempo. Conforme os investidores forem ficando mais familiarizados, as casas de análise, os assessores de investimento, eles vão ficando mais familiarizados e mais educados a respeito desse tipo de fundo. Acho que seria razoável imaginar que a necessidade do investidor ser qualificado, ela caia. Mas isso ainda é muito difícil de dizer, não tem como fazer uma previsão sobre isso, tá? Tá certo. Bom, Ricardo, eu deixo aí você para as conclusões finais. De novo, agradeço bastante você, a BRZ Investimentos, por esse tempo, por ajudar a gente a explicar mais esse veículo, esse investimento e esse veículo de FIPs e para os investidores. E obrigado e deixo você aí concluir. Bruno, eu queria de novo agradecer muito ao apoio todo que vocês têm dado e essa abertura de eu poder ter esse tempo todo, mais de uma hora, com a base de investidores de vocês, que eu sei que é uma base muito qualificada. Então, queria te agradecer pela oportunidade, agradecer a equipe toda da Nox por apoiar e por viabilizar que a gente tenha esse contato direto com os investidores. Queria agradecer especialmente os investidores que estão gastando a noite de segunda-feira me ouvindo aqui para falar de um assunto que às vezes é um assunto um pouco árduo, mas que pode ser muito interessante, pode ser uma boa oportunidade de investimento, mas queria agradecer muito pela paciência e dizer que eu estou 100% à disposição para fazer novas reuniões, novas apresentações, o que for da vontade de vocês, da necessidade de vocês, eu me coloco à disposição e coloco a equipe da BRZ à disposição. Então, muito obrigado e queria desejar uma ótima noite, uma ótima semana para todos. Obrigado, Ricardo. Um bom final de ano aí para vocês. Muito obrigado, um bom final de ano para todos. Tchau, tchau.